Muito bem, vamos orar para a gente começar então. Bom dia aí, Robson. Bom dia, Enzo. Bom dia, Cássio, Dani. Bom dia. Cadê bom dia aí a Bia, o Lucas, o Roberto também. Então vamos orar para a gente começar, que a gente tem muita coisa para ver, tá bom? Muito bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de servir e fica conosco no dia de hoje, abre nossas mentes, nosso coração para aquilo que Tu queres nos ensinar. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu projetar aqui. A apresentação. E confirmem aí se vocês conseguem ver. Conseguem ver aí a projeção? Sim? Não? Sim. Muito bem, gosto assim de confusão, de participação. Muito bem, gente. Vamos fazer aquela recapitulação, né? Do nosso gráfico aqui, para a gente ficar isso bem na nossa cabeça. Então, temos aí a criação, o período dos começos, né, de toda a criação, o começo de todas as coisas, com a queda, os principais eventos, a queda. Arthur, Eu? a gente está ouvindo muito mal a sua voz. Não sei por quê. E eu não consigo aumentar. Sério? Nós aqui estamos escutando muito bem. Tá normal. Mas alguém está ouvindo baixo aí? Não, aqui tá bem também. Tenta botar uma caixinha de som aí, João, para ver se amplifica. Deve ser o volume do notebook que deve estar baixo. O volume do meu notebook também é bem baixo. Às vezes eu tenho que botar uma caixinha para poder melhorar, tá bom? Se mais alguém tiver problema aí com áudio, por favor, me avisem aqui para ver o que é que eu posso fazer. Bom, seguindo aqui para dos começos, com a queda, o dilúvio, a Arca de Noé aí, o evento da Torre de Babel, compreendendo Gênesis de 1 a 11. Segundo período, o período dos patriarcas, que a gente viu, Abraão, Isaac, Jacó e José. Temos aí o livro de Jó nesse período também, cronologicamente. Terceiro período do Êxodo, que a gente viu semana passada, Moisés libertando aí o povo do deserto, 40 anos ali no deserto aproximadamente. Esse quarto período da conquista, que é o que a gente vai ver hoje, com Josué. Quinto período também, que a gente vai ver hoje, o período dos juízes. Temos aí o livro de Ruth. Sexto período da monarquia, com os 3 reis, Saul, Davi e Salomão, reinando cada um 40 anos. E depois entramos aí o período do reino dividido. Ao norte, o reino de Israel, com 10 tribos. 10 tribos... Eita. 19 reis, teve o reino do norte, e nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Capital Samaria foi um reino que durou 209 anos, e em 722 ele foi invadido pela Síria e acabou por completo aí o reino do norte. Ao sul ficou o reino de Judá, com 2 tribos, de Judá e Benjamim, teve 20 reis, 8 desses 20 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, capital Jerusalém, e um reino que durou aí 345 anos. Em 586 houve a invasão à Babilônia, não foi uma invasão de uma vez, mas foram 3 saídas aí com Daniel, Ezequiel e Jeremias, iniciando aí o oitavo período do reino cativo. Eles ficam 70 anos no exílio babilônico e depois tiveram 3 retornos com Zorobabel, Esdras e Neemias nessas datas aí. E também nesse período temos o livro de Esther, finalizando aí toda a história do Antigo Testamento. Tá? Isso é um resumo
do que se fala. Ok? Então, são os 9 períodos que a gente vai navegar aí. Hoje a gente vai ver o 4º e o 5º período do Conquista. O gráfico, mais uma vez, aí completo. Esse é o período que a gente vai ver hoje. A bibliografia também estou deixando no PDF. E aí o que a gente já viu, né? Gênesis de 1 a 11, com os principais eventos. Depois o Patriarca, de 12 a 50. O período do Êxodo também. Nascimento de Moisés, Travessia do Mar, Tábuas da Lei, Bezerro de Ouro. E orientações e construção do tabernáculo. E hoje a gente vai ver a Conquista, com Josué, e os Juízes, com o livro de Juízes e Ruth. Muito bem, o período da Conquista é um período que pega ali no finalzinho dos relatos de Deuteronômio, com a morte de Moisés ali no Monte Nebo, né, contemplando ali a Terra Prometida, e tem início aí o período da Conquista. A gente viu que eles saíram lá do deserto, do Egito, atravessou ali o Mar dos Juncos, que a gente viu, passou um ano ali no Monte Sinai, onde teve todas aquelas instruções, período de caminhada no deserto, e aí com a morte de Moisés no Monte Nebo, em Deuteronômio 34, de 1 a 5. Tá? A gente tem que entender, que às vezes dá uma confusão, que Moisés, ele participou da prévia da conquista da Terra Prometida. Tá? Então, eu vou deixar depois para vocês consultarem no PDF que eu mandar as passagens aí. Em Deuteronômio 2, tem aí o registro, e aqui no gráfico tem aonde aconteceu isso. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes, os Edomitas. São os descendentes de Esaú. Certo? Edom. Então são os Edomitas aí. Tenham cuidado, pois os Edomitas se sentirão ameaçados. Deus dá essas orientações. E também no versículo 5, Deus fala para não perturbar, pois ele diz que deu aos Edomitas essa propriedade, essas montanhas ao redor do Monte Seir. Então ele fala para não perturbar esse povo aí. Em seguida eles vão avançando, a gente está aí ao leste do Rio Jordão, eles chegam também aos Moabitas, tá? Descendentes aí de Ló com as suas filhas mais velhas, são os Moabitas. Depois eles vão subindo, mas aí chegam aos Amonitas. O povo ele vai... isso é a prévia da conquista da Terra Prometida. Então, os Amonitas também, que é o descendente de Ló com a filha mais nova, foram da coabitação, né, de Ló com as suas filhas, surgiu esses dois povos, os Amonitas e os Moabitas. Isso bem lá atrás, quando Abraão estava... Lembra quando Abraão foi resgatar Ló, lá da cidade que estava sendo... que Deus ia destruir? Ele se refugia, Ló, né, o sobrinho de Abraão se refugia na montanha, e aí as filhas dele dizendo, a gente não tem com quem deixar descendentes, e aí surgem esses dois povos. Vê só, na conquista a gente pode ver que surgiram povos dessa coabitação de Ló com as suas filhas, né, os Amonitas e os Edomitas. Depois eles vão no deserto de Kedemote, tá? Subindo aí também mais um pouco. Também o registro ainda Deuteronômio. Isso ainda a gente está em Deuteronômio ainda, com a presença de Moisés, tá? Também conquistamos Aroé, e aí está no gráfico mostrando onde é. É muito legal a gente fazer um comparativo do texto bíblico e aonde aconteceu, né? Isso no mapa. Isso faz com que a gente tenha uma compreensão. Em Deuteronômio 37 fala assim: evitamos, porém, a continuação desse texto aí, né? Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e a cidade da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. Houve uma ordem também de Deus para dizer, ó, não mexam com determinados povos, porque deles eu já dei terra, então não é para tomar. E aí eles chegam lá a Édrei, lá em cima, conquistando todo o leste
toda a parte, né, do leste do Rio Jordão. Tá? E aí cabe a Josué conquistar toda essa parte. Esse período vai falar justamente da conquista atravessando o Rio Jordão, do leste para o oeste, porque o leste eles já tinham conquistado, inclusive já tinha distribuído algumas terras para algumas tribos. Tá? Então a parte de Josué é justamente essa, de conquistar todo o oeste do Rio Jordão, toda essa parte que está circulada aí no mapa aí, que está aparecendo aí para vocês. Então, o livro que compreende esse período é o livro de Josué. Personagens principais temos aí Josué, Raabe, Acã e Calebe. Duração de 25 a 30 anos. A conquista inicial aí durou cerca de 7 anos de lutas intensas, entre 406 a 399. Esse período, na realidade, ele não é da conquista e a divisão da terra, não é declarado. Supondo-se que Josué fosse da idade de Calebe, os eventos registrados no livro de Josué ocorrem durante esse período aí de 25 a 30 anos, tá? É uma estimativa. Essas são as nações a serem removidas, os amorreus, hititas, né, os filisteus, toda essa turma aí, isso é como era a divisão antes da conquista, certo? E aí a gente também tem ainda, na época de Moisés, o registro lá em Números 13, que Josué, na realidade, ele se chamava Oséias. E Moisés é que muda o nome de Oséias para Josué. Oséias significa salvação ou salvo, ou salvação ao salvo, ou salvo pelo Senhor. E Josué significa Jeová e salvação, ou Javé, Deus é salvação, ou Javé é auxílio. Tá? Interessante é que o nome de Josué, ele tem a raiz igual ao nome de Jesus. Tá? O significado, né, Yehua, de Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. O nome de Jesus também deriva desse nome próprio, né, de Josué. Então, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Então, o nome de Josué não era originalmente Josué, era Oséias. E a gente tem que entender que Josué, ele tá nada mais, nada menos do que substituindo, tá? Ele está pegando aí o legado, nada mais, nada menos que Moisés. Esse grande personagem, esse cara, assim, que a Bíblia fala, assim, de uma forma muito, o qual Deus se relacionava face a face, né? Um cara que teve um papel, assim, importantíssimo, tanto no relacionamento com Deus, quanto na condução do povo, na libertação. E a gente vê em Josué 1, nos versículos 6, 7 e 9, várias instruções que Deus dá a Josué. E, entre elas, ser forte e corajoso. Ele repete isso mais de uma vez, porque realmente a tarefa que ele ia desempenhar ia requerer uma coragem muito grande. E a gente sabe que quando tem um líder consolidado, você substituir esse líder é algo que... Para você ter ideia, na época vocês viram que teve a revolta de Corá, os próprios irmãos de Moisés queriam tomar a liderança dele. Imagina Josué substituindo, né? Ele disse, poxa, vai ter resistência também. Então precisava de muita coragem, de fato, de você substituir uma pessoa feita Moisés e liderar esse povo tão, às vezes, rebelde. Então Deus diz, ser forte e corajoso. Não fui eu que te mandei, né? Não fui eu que estou à frente. Tenha cuidado de cumprir todas as leis do meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie. Né? Esta é a minha ordem, ser forte e corajoso. Então é interessante, assim, Deus dando essas orientações. E aí eles atravessam o Jordão, dando início aí à conquista da Terra Prometida. Toda a parte leste, já tinham conquistado a parte
leste, eles estavam agora indo conquistar a parte oeste do Rio Jordão. O Senhor aí, eu estou em Josué capítulo 3, tá? Para quem quiser acompanhar. E aí, um dado interessante é que no versículo 13 aí, ele fala, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Da mesma forma que eles fugiram lá dos egípcios, atravessando o mar vermelho lá em terra seca, acontece a mesma coisa no Rio Jordão. Isso é um fato que às vezes muita gente não tem conhecimento. Mas o início da conquista da Terra Prometida também foi feito da mesma forma como a fuga lá do Egito com Moisés. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança, versículo 17, do Senhor, ficaram parados no meio do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Mais uma vez aí dá uma estimativa de quantas pessoas, no versículo 13, esses homens, cerca de 40 mil, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Mais uma vez aqui uma observação de que a palavra traduzida por 1000, às vezes pode ser referida a uma divisão militar. Então pode ser 40 divisões militares, tá? Então, talvez seja esse o significado pretendido pelo autor na expressão 40 mil homens, embora aí a questão não seja tão clara. Tá? Mas mais informações vocês podem ver no comentário de Êxodo 12, 37. Só para ter um comparativo aí, o número da população estimada de Jericó era de 1.500 a 2.000 pessoas. Então você tem 40 mil homens armados para a guerra, você não tinha nada a que temer, né? Se uma população da cidade aí de Jericó, que foi a primeira a ser tomada, era de 1.500 a 2.000 pessoas, então daí essa questão que pode ser também 40 divisões militares ao invés de 40 mil homens, tá? Um fato interessante também aqui em Josué 5:12 é que o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. A gente viu que durante todo o período do deserto, Deus deu suporte ao povo através do maná. Tinha coluna de fogo durante a noite, tinha uma nuvem acompanhando o povo, direcionando o povo durante o dia. E quando eles dão início à conquista da Terra Prometida, há uma interrupção disso. A gente pode ver aqui que isso também foi uma providência de Deus para preparar o povo também para o que eles iam enfrentar. Né? Afinal, eles precisavam ter uma nova postura ali diante daquele novo cenário. E quando Josué estava para ir para a cidade de Jericó, Josué 5, 13, 14, 15, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? Eu fico imaginando, né? Acho que Josué já estava tão preparado ali para a guerra que ele diz: você é amigo ou inimigo? E o homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. E aí Josué se prostra com o rosto no chão, em sinal de reverência, e fala: que ordens o meu senhor tem para mim? E o comandante do exército respondeu: tire as sandálias, pois você está em lugar santo. E Josué obedeceu. Então, no Antigo Oriente Próximo, considerava-se que as guerras geralmente eram dirigidas pelos deuses e seguiam aí planos divinos. Mas a aparição de uma divindade nas vésperas da batalha não era uma coisa comum. Não existe muitos relatos disso. Tá? E, normalmente existia um relato de que a aparição divina era feita através de oráculos. Então alguém dizia: não, vocês vão ganhar, eu escutei da parte de Deus que isso. Mas uma aparição divina às vésperas da batalha não era algo comum. Tá? Mas foi isso que aconteceu. O comandante, né, ele se declara como comandante do exército do Senhor. E aí a gente tem a queda de Jericó, e é muito interessante.
Aí fala o registro em Josué 6 que os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Quando os povos da região começaram a ouvir que o exército israelita, primeiro, tudo que eles já tinham feito, inclusive eles já tinham ouvido falar que eles ouviam relatos, né? Desde a época eles tinham atravessado o Mar Vermelho com Moisés. Esse povo dessa região já tinha ouvido falar disso. E quando eles ficaram sabendo que eles estavam avançando e tinham atravessado o Rio Jordão, eles ficaram apavorados. Eles ficaram, cara, chegou a nossa vez. Então eles se trancaram na cidade, a cidade era muito bem fortalecida, e Deus dá instruções bem específicas para que isso acontecesse. Essa conquista de Jericó. Deus ele manda separar 7 sacerdotes, foram à frente da arca, levando cada um uma trombeta com chifre de carneiro. E aí ele pede para dar 6 voltas ao redor da cidade, tocando. Tá? Inclusive, gente, eu tenho aqui em primeira mão. Peraí. Deixa eu só ligar aqui. Eu consegui um áudio do momento lá da queda, tá? O Josué tem um gravadorzinho simples, tá? Não tá em muito boas condições não, mas o áudio acho que vai dar para ouvir, tá? De como foi. Agora imagina, eu quero que vocês pensem o seguinte: imagina você dentro da cidade, sabendo que um povo grande está se aproximando com um exército que quer conquistar sua terra murada, né? E esse povo começa a dar voltas na cidade, tocando a trombeta, né, e marchando, né, para a guerra. E Deus fala o seguinte: no 7º dia vocês dão um grito e as muralhas vão cair. Então eu tenho um áudio aqui do momento que aconteceu isso. Espero que vocês consigam ouvir, tá? Eu vou tentar aumentar aqui. Olha lá. Vê só. Opa. Vou voltar aqui. Mais ou menos como é que foi. Deu para ouvir? Tentei fazer aqui um bem bolado. Deu para ouvir o áudio, gente? Sim. Deu. Agora imagina, né? O povo dentro da cidade, escutando isso, o pessoal dando voltas, tocando essa trombeta. E aí, na 7ª vez que eles deram a volta, os sacerdotes soaram o toque da trombeta e Josué ordenou: gritem. E o Senhor lhes entregou aí a cidade. Está lá em Josué 6,16. Tá? E aí eles conquistam Jericó. E aí tem um episódio também, eles vão avançando e conquistando outras cidades próximas, uma delas é Ai, só que nessa conquista, eles falaram assim, eles já estavam tão confiantes que eles falaram, manda só 3.000 guerreiros para não cansar o povo. Só que eles não contavam com o pecado de Acã. Acã lhe trouxe, Deus deu ordem bem específica, não peguem nada, somente prata, ouro,
mas não pegue nada mais além disso. E ele pegou lá algumas coisas, alguns objetos que Deus tinha proibido e trouxe para dentro do acampamento. E aí, quando eles foram conquistar Ai, eles perderam. E Josué consulta Deus, e Deus fala: não, tem coisa estranha no meio do povo. Alguém trouxe. E Josué fez: como é que eu faço para identificar isso? E ele dá orientação de como identificar quem foi que pegou os objetos. Ele manda apresentar uma tribo por vez, o Senhor mostra qual foi a tribo. Apresentar os clãs dessa tribo, o Senhor mostra qual é o clã. Manda apresentar as famílias de cada clã, o Senhor mostra qual é a família. E aí apresentar cada homem da família e o Senhor mostra qual é o homem. E aí é identificado que Acã ele trouxe. E aí Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça para nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família e queimou os corpos. Então, meu velho, hoje eu acho que é uma baba você ser crente, né? Mas você sendo povo de Deus nesse período aí era bronca. No Antigo Oriente Próximo, o indivíduo encontrava sua identidade na identificação com o grupo. Então, assim, a integração e a independência eram valores importantes, que mantinham ali o grupo como unidade. Então, como resultado, às vezes o comportamento de um indivíduo não era visto como algo isolado do restante do grupo. Então, quando o israelita pecava, o grupo compartilhava aí da responsabilidade pelo pecado. Então, por causa de Acã, toda a família dele sofreu a consequência disso. Né? O castigo pela violação da ordem divina, a destruição total, era ser totalmente destruído. Então, toda a descendência do infrator deveria ser eliminada para que seu nome caísse no esquecimento. E isso também servia de alerta, né, para o restante do pessoal. Então, o pessoal depois disso ficou temeroso, mas Josué fala: não tenham medo, nem desanimem, pegue seus homens e avance para a guerra contra Ai, porque dessa vez a gente vai ganhar, porque o Senhor está conosco. E aí eles conquistam Ai, essa cidade, e por fim eles conquistam todo o território, todo o oeste. Essa campanha militar aí da conquista, da Terra Prometida, tá? Toda essa extensão aí é a parte que eles conquistam, e aí eles vão conquistando. Aqui está uma divisão das tribos, depois da conquista. Vocês podem notar que Manassés, Gad e Ruben, eles foram os primeiros a ter terra dividida, né, repartida, com aquela prévia da conquista. Depois eles partem para a parte oeste, aí, à esquerda do mapa, e aí está toda a divisão do território. Aqui um comparativo de como era antes, as nações que foram removidas, e como ficou após a conquista, com a divisão das 12 tribos. Tá? A divisão foi lançada à sorte. No Antigo Oriente Próximo, na divisão de uma propriedade entre herdeiros, costumava ser feita da seguinte maneira: o filho mais velho escolhia a sua parte, e em seguida o restante era dividido por sorteio. Então foi lançado sorte aí, dividida a terra por cada tribo. Tá? E uma coisa interessante que a gente pode ver é com relação à cidade de refúgio, que eu tinha mencionado isso desde lá de Jacó. Não de forma tão organizada como estava agora. Agora já tinha de forma instituída a cidade de refúgio. Então foi dado o nome. Quedes, na Galiléia, Siquém, na região de Efraim. Aí no mapa está circulado cada cidade. Foram 3 ao oeste do Rio Jordão e 3 a leste do Rio Jordão, todo o território. Vocês viram que ela tem uma distância bem... ela foi bem distribuída de forma que compreendesse, que atingisse todo o território. Golã, no território da tribo de Manassés, Ramote, em Gileade, e Bezer, no planalto deserto da tribo de Ruben. Tá? As cidades de refúgio, como eu falei, eram cidades que tinham o objetivo, né, de garantir a proteção ao acusado e evitar que fosse morte numa vingança de sangue, para que eles tivessem cometido um homicídio não intencional. Tá?
E aí a gente chega no finalzinho aí da conquista com a despedida de Josué. Ele chama, aí a gente tem ele dando instruções ao povo. Eu sou velho, né? Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, os fordes, e servides outro Deus e os adorados, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Ele orienta o povo, só presta atenção. E ele pergunta, né? Mais uma vez a aliança é renovada. Ele pergunta ao povo: vocês vão querer adorar o verdadeiro Deus ou continuar com a idolatria? O pessoal: não, vamos adorar o verdadeiro Deus, né? Porque ele até fala: eu e minha casa a gente vai servir ao Senhor. O que é que vocês querem? A gente tem esse famoso versículo aí, né? De Josué 24:15. E aí o registro da morte de Josué 24:29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Tá? E aí chega ao fim o período da terra da conquista, o quarto período aí com Josué, com a morte dele. E aí tem início o período dos juízes. Livro que compreende esse período, Juízes e Ruth. Depois de Josué, não foi estabelecido um líder principal, como foi Moisés, como foi Josué. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Dá oportunidade aí para alguém. Não? Não? Tá bom. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Eu vou seguindo aqui, contando a história. Tá tudo tranquilo, pra gente tá tranquilo. Beleza. Se tiver muito rápido, então alguma dúvida, vocês parem e me perguntem, tá? Uma coisa que aconteceu, eles não expulsaram os vizinhos, conforme Josué ordenou, e Moisés também. A consequência, cada um fazia o que achava mais reto. Existia um clima de relativismo e uma certa anarquia, tá? Visto que os cananeus não haviam sido completamente desalojados e que a ocupação por Israel não se completara, condições similares continuaram por todo o período dos juízes. Esse período aí durou 3 séculos e meio. Foram 350 anos, esse período dos juízes, da conquista de Canaã até o início da monarquia. Então, terminando aí a morte de Josué, com o período da conquista, esse período vai até o início da monarquia com Saul. Tá? Esse período é marcado aí, contexto histórico, por forte falta de liderança nacional e total independência tribal e individual. Então, cada um fazia o que achava melhor. Os pais não ensinavam para os filhos os caminhos do Senhor. Juízes 2:10. Então, isso foi uma receita para eles entrarem num ciclo aí de falhas. A gente fazendo um comparativo com o período da conquista, o período da conquista foi um período de conquistas territoriais, enquanto Juízes foi domínio dos inimigos. Em Josué, nós tivemos aí um período de domínio, em Juízes, perdas territoriais. Em Josué foi um período de vitória, enquanto que Juízes de derrotas, e Josué a gente viu o poder de Deus, e Juízes de fracasso. O livro de Josué, os hebreus conquistam os cananeus fisicamente, enquanto nos Juízes, os cananeus conquistam os hebreus espiritualmente. Houve uma inversão aí. Um período aí que durou de 25 a 30 anos, o período de Josué, enquanto de Juízes, como eu falei, 350 anos. Então, o anjo do Senhor aparece e fala o seguinte: agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O anjo do Senhor aí aparece em Boquim, ao povo de Israel, e fala isso. Ó. Vocês se desviaram, né, e não deviam fazer aliança alguma com esse povo. Mas, por causa dessa desobediência, a minha ordem, declaro que ele não vai mais expulsar esse povo, e esse povo vai ser como um espinho. Então, o que isso acontece?
Com o passar do tempo, né, as gerações seguintes que não tinham vivenciado aquilo que Deus tinha feito, esqueceram do Senhor e se voltaram contra Deus. E aí fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagem de Baal. E com isso aí a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam mais resistir. Só que aí a gente vê a misericórdia de Deus, né, para com o seu povo. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Então a gente vê que nesse período é marcado por um ciclo de 4 etapas. O povo pecava, sofria, havia uma súplica por causa daquele sofrimento, e aí Deus mandava salvação. E isso a gente viu se repetir durante todo o período dos juízes, durante 350 anos. Eu peguei aqui do livro, deixa eu até mostrar aqui para vocês lembrarem, né, que esse livro aqui a gente vai presentear, tá, para um de vocês, montando quebra-cabeça do Antigo Testamento. Tem esse gráfico aí que mostra os 6 ciclos, que é desse ciclo aqui, né? Foram 6 etapas de o pessoal pecava, sofria, fazia súplica, e aí Deus mandava salvação. Aí o pessoal esquecia da vontade de Deus, aí pecava novamente. Foram 6 ciclos fazendo isso aí. Tá? Com essas 4 etapas aí, ó. Pecado, sofrimento, súplica e salvação. Teve aí 12 juízes, são esses 12 aí, o texto bíblico está no livro de Juízes, nessas referências que está aí, que vocês vão ter acesso no PDF que eu vou mandar. E aí o primeiro ciclo foi com Otoniel. Juízes 3:10, foi levantado aí Otoniel para libertar um povo. O povo opressor aí era o povo de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. Foram 8 anos de opressão. E depois que Otoniel é levantado como um juiz, ele liberta o povo, e aí eles têm 40 anos de paz. Então o povo peca, sofre, pede misericórdia, e aí Deus manda a salvação através de um juiz. E aí a gente vê o primeiro ciclo. Temos o segundo ciclo aí com Eude, também, que ele vai de encontro aí ao rei Eglon. Ele mata o rei Eglon, passa a faca, corta ele no meio aí. Um destaque aqui é que a Bíblia fala que ele é um homem canhoto. Sempre que você vê algum dado assim que a princípio é irrelevante, é muito importante a gente ver o contexto histórico, por que a Bíblia registra isso. Tá? O fato dele ser canhoto fez com que ele conseguisse entrar na presença do rei com a arma. Por quê? Na revista, o pessoal supunha que a pessoa era destra, e aí ele via que não tinha nenhuma arma assim, que ele pudesse usar na mão direita, então eles deixaram passar. Só que ele escondeu uma arma para quem usava na mão esquerda. Então, por ser canhoto, ele conseguiu entrar na presença do rei com essa arma e matar e fugir pela janela. O rei Eglon. E aí ele libertou o povo, o rei dos Moabitas, e Amonitas e Amalequitas. Foram 18 anos aí o pessoal sendo oprimido, e depois teve 80 anos de paz. Mais um ciclo. Depois teve Sangar. Esse aqui não tem muito registro dele. O que os comentários eu encontrei é que não há razão para pensar que Sangar fosse um israelita ou um juiz. Os filisteus estavam se deslocando do norte para o Egito no final do século XIII. Sem dúvida, aí os egípcios usaram bandos de mercenários para detê-los. Então Sangar pode ser muito bem um desses líderes desse bando, de um bando desse, talvez até os apirus, que eu mencionei lá em Gênesis, que era aquele povo nômade. Então, o que é relevante é que essa intervenção militar beneficiou o povo de Israel. Então, não necessariamente, assim, não há razão de pensar que Sangar tenha sido um israelita,
e muito menos um juiz, mas ele foi usado para libertar o povo, assim, para beneficiar o povo de Israel naquele momento. Né? Fala que ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Aqui há um registro que ele é filho de Anate. Essa designação de título para Sangar pode indicar sua devoção ou relação com a deusa cananeia Anate, a deusa protetora dos guerreiros. Esses dados, inclusive, sugerem que esse título designava uma posição na hierarquia militar. E ele usa aí um ferrão de conduzir bois. Na NVT fala, né? A NTLH fala que é um ferrão de tocar bois. E a NVI fala com uma aguilhada de bois. O significado aí, Malmad, do hebraico, tem a tradução como aguilhada de boi. É uma vara comprida com ferrão na ponta. Eu tentei encontrar uma imagem que descrevesse um pouco o que seria. Mas o cara matar 600 filisteus com um negocinho desse é porque o cabo era o cabo era bom mesmo, né? Então, foi um período opressor filisteus, não fala quanto tempo eles ficaram oprimidos, mas fala que eles teve aí 10 anos de paz, depois que o Sangar teve essa intervenção. E aí a gente vê o terceiro ciclo aí com Débora, sendo uma juíza, uma profetisa, também ela é considerada, colocada como uma profetisa aí em Juízes 4:4. Tá? É a única pessoa apresentada no livro de Juízes exercendo a função de juíza, tal como nos dias de hoje. Ela ouvia as questões, né, oferecendo respostas com grande autoridade aí debaixo de uma tamarineira que servia como marco daquela região. O opressor aí era Jabim, rei de Canaã, Cícera, comandante do exército. Foi 20 anos de opressão e 40 anos de paz aí com Débora. E aí Gideão, que é um relato bem interessante aí, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. A gente pode ver que Deus ele aparece, o anjo do Senhor aparece e designa especificamente, ó, o Senhor está contigo, guerreiro corajoso, como foi com Gideão. Mas no caso de Sangar, não necessariamente houve isso. Houve uma permissão de Deus na ação dele, mas não necessariamente assim, uma nomeação. Por isso que nos comentários fala que não há razão de pensar que ele era um juiz ou um israelita, mas que o povo foi beneficiado pela ação militar dele. Tá? Então, o Senhor levanta aí Gideão. Interessante é que Gideão ele pede vários sinais para Deus. E eu fiquei pensando como a gente também, depois de experimentar várias experiências com Deus, a gente continua duvidando e assim, vacilando na fé. E ele pede, né, assim, se a gente for ganhar mesmo, eu vou deixar o orvalho aqui, e se ele amanhecer molhado, amanhã, aí eu vou acreditar. Aí Deus vai lá e molha o orvalho. Aí ele fez, agora vou mostrar o contrário. Se ele ficar seco no outro dia, aí Deus vai lá e deixa ele seco. Aí ele fez, tá bom, então vamos, né? E a Bíblia relata que o exército de Midian, de Amaleque, cobriu o vale como uma nuvem de gafanhotos. Ou seja, era um exército grande. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos da areia da praia, impossível de contar. Eu peguei uma imagem aqui que talvez retratasse um pouco aquilo que Gideão tivesse para enfrentar, e daí a gente entende um pouco também o medo, né, o temor dele, né, em Juízes 7. Deus reconhece esse temor, essa falta de fé de Gideão, e interessante é que é a forma como Deus trata essa nossa falta de fé, né? E ele fala o seguinte, né? Rapaz, esse exército chama os homens para a batalha. E ele reúne 22.000 homens. Só que Deus olha assim e fala, esse exército está muito grande, cara. Faz o seguinte, pergunta quem não quer lutar, quem está com medo. E aí, 10.000 vão embora. Aí ele fala, tá muito grande ainda. Faz o seguinte, manda os homens beber daquela água. Quem beber pegando assim com a água, com a mão, separa. E quem meter com o rosto na água, beber como cachorro, né? Metendo a boca na água,
tu separa. E aí ele separa 300 dessa distinção, ele separa 300 para a batalha, e o resto ele manda embora. E Deus fala o seguinte: é com esses 300 que você vai vencer os midianitas. A gente tem que entender que desde essa época, hoje a gente vê o exército de Israel, né, uma potência, apesar de ser um país pequeno, mas a gente sabe que Israel hoje é uma potência militar respeitada mundialmente, tá? Isso é reflexo desde desse período. Isso foram séculos Deus preparando aí esse povo para ser essa potência militar. Inclusive, aqui mais uma ilustração do que Gideão iria enfrentar. Inclusive, eu peguei aqui algumas fotos, né, do exército, e tem essa foto à esquerda aí. As mulheres também são obrigadas a servir o exército hoje. Tá? São 3 anos de serviço militar para homens e 2 anos para mulheres. Então, essa daí possivelmente está no seu período de serviço militar. Isso é um dia normal em Israel, tá? Ela com uma tremenda de uma metralhadora aí, andando com seu namorado no meio da rua aí. Pelo menos até 2 anos atrás, o investimento militar da tropa de Israel é de 18,6 bilhões de dólares. Tá? Esse é o investimento militar de Israel hoje. Quer dizer, pelo menos 2 anos atrás, quando eu consultei. Tá? Então, Deus sabe assim do temor de Gideão para enfrentar esse exército. E ele fala o seguinte: vai à noite, no meio do exército midianita, e tenta ouvir o que é que eles dizem. Quando ele chega lá, escondido, à noite, ele escuta um soldado compartilhando o sonho com outro. E ele diz: cara, eu sonhei que o exército de Israel vencia a gente. E nossa, eles ficaram pensando, conversando entre si, né? Nossa, será que o Deus dele está com eles? Porque existia muita crença nas divindades naquele período. E o pessoal já tinha, outras nações já tinham provado da ação do verdadeiro Deus. E aí Gideão escuta isso e fala: cara, os caras estão com medo, né? E é uma resposta de Deus, assim, da nossa vitória. Então Deus dá instruções de como fazer, eles avançam com tochas, né, e tocando a trombeta, e sei que os caras debandam, e aí eles vencem a batalha. Né? Aí no Juízo 7:20 fala: então os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. E todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E aí é uma debandada e eles conseguem vencer o exército dos midianitas e amalequitas. Os opressores, midianitas, amalequitas, povo do leste, foram 7 anos de opressão e 40 anos aí de paz. Existe um relato aí em Juízes 9 de Abimeleque. Ele se autodenominou um rei, um juiz. Ele quis, pela força, governar o povo, mas ele não foi levantado como juiz, mas há esse registro na Bíblia de que houve esse relato aí de Abimeleque. Então, certa vez, quando ele foi guerrear um povo contra a muralha, uma mulher jogou uma pedra lá, e aí ele rachou o crânio dele, e aí ele morre. Tá? Então, há esse registro aí em Juízes 9. Existe o 4º ciclo aqui também, o 6º juiz, Tolá, também só esses 2 versículos fazendo o registro dele. Outro juiz foi o Jair, também no 4º ciclo aí. Não há muito registro deles. Não sabe quanto tempo cada um sofreu a opressão, mas foram 23 anos que ele julgou, e Jair julgou durante 22 anos. A Bíblia não dá muitas informações sobre isso. Tem um bem interessante que é o Jefté, o 8º juiz aí, da tribo de Gileade.
guerreiro corajoso, filho de Gileade, e sua mãe era uma prostituta. Os seus meio-irmãos aí expulsam ele da tribo, ele foge. E aí, quando os amonitas atacam Israel, os irmãos mandam chamar ele de novo para libertar, para ajudar eles. E ele fala: por que eu vou ajudar se vocês me expulsaram de casa? Então os líderes falam que vão proclamar ele como governante. Então, após discutir com o rei de Amon sobre o motivo do conflito, ele entrega nas mãos de Deus como juiz para decidir a causa. Então, ele fala o seguinte, ele faz um voto ao Senhor, ele fez: se entregar os amonitas em minhas mãos, eu darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu oferecerei como holocausto. Eu o oferecerei. E ele sai para a guerra. E aí o que acontece? Ele ganha. Deus entrega, né, nas mãos dele. E aí, para a infelicidade dele, quem sai primeiro da sua casa é a sua filha, a única filha mais nova. A única filha, né? A sua única filha ali, que devia ter meados de 12 anos, ela sai e aí ele começa a chorar, né? Ele rasga a roupa de tristeza, porque ele tinha prometido, né, oferecer em sacrifício. O interessante é que na NVI, esse relato, em Juízes 11:31, fala o seguinte: aquele que vier sair da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Eu oferecerei em holocausto. Por que eu destaquei aqui ao fazer esse voto, Jafté ele não tinha em mente que pudesse sair de sua casa um animal, porque alguns especulam assim: ele pensou que podia sair assim algum animal e ele podia sacrificar. Então, naquela época, não havia o costume de manter animais domésticos em casa. Então, quando ele fala assim, o primeiro que sair da minha casa, ele não estava pensando no animal para oferecer em sacrifício. Então, tão pouco seria adequado, inclusive, para um sacrifício, um animal doméstico. Então, pode-se prever que ele realmente tinha em mente um sacrifício humano. Tá? Então, alguns entendem que o versículo 31, o "e", pode ser traduzido por "ou". Então, ele fala o seguinte, né? Quando eu retornar a vitória, vitória sobre os amonitas, será do Senhor, ou eu o oferecerei em sacrifício. Então, alguns eruditos sugerem, inclusive, que em vez de ser sacrificada, a filha de Jefté foi consagrada para servir no tabernáculo em regime de celibato. Há exemplos de dedicação vitalícia ao serviço no templo e de mulheres servindo no santuário. Mas não há exemplo de mulheres servindo no santuário com voto de celibato ou em consagração perpétua. No Antigo Oriente Próximo, normalmente, as mulheres que serviam no templo praticavam a prostituição cultual, não o celibato. Então, esse tipo de sacrifício tem sido considerado o equivalente ao sacrifício de um filho. Então, há essa especulação, tá? Mas não se sabe ao certo se foi um sacrifício de morte ou se foi esse sacrifício de servir de forma vitalícia no templo. Então, os opressores aí foram filisteus, amonitas, guerra civil contra os efraiminitas, e julgou por 6 anos. Tá? Teve o Absalão, da tribo de Judá, também, que julgou por 8 anos. Tá? Teve o juiz Elon, da tribo de Zebulon, que julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. O 11º juiz Abdon julgou também aí por 7 anos. E aí a gente chega em Sansão, fechando aí o 6º ciclo da tribo de Dan. A história de Sansão é bem conhecida, talvez a gente não saiba dos detalhes que envolvem a Sansão, a história de Sansão. O anjo aí aparece a esposa da Manoá, falando que ela é estéril, mas que ia ter um filho. Fala para ela não beber um vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem comer nenhum alimento impuro, enquanto, né, para poder ela ter esse Sansão. Fala para ela que dá instruções que nunca deve ser cortado o cabelo dele, pois será consagrado a Deus como nazireu.
desde o nascimento. E ele libertará Israel dos filisteus. Então, Sansão, ele vem com o objetivo de libertar o Israel dos filisteus. E ele pede uma moça filistéia como esposa para seu pai. Seu pai, a princípio, questiona, fala, cara, por que tu não pega uma mulher da nossa própria tribo? Só que Sansão insiste que quer aquela moça, e aí ele casa com ela. Há um relato aqui, Juízes 15, Sansão encontrou um queixado de jumento, que tinha sido morto havia pouco tempo, e ele pegou e a usou para matar 1000 filisteus. Depois de algum tempo, Sansão levou um cabrito para sua esposa, disse ao pai dela que estava indo dormir com sua esposa. O pai responde que achava que ele a odiava e que deu em casamento para outro rapaz. E aí ele fica com raiva e vai morar numa caverna, tá? E aí, depois de um tempo, a gente tem a famosa história, né? Se apaixona aí por Dalila, que morava no vale de Sorek. Mas Sansão já tinha casado anteriormente, tá? Os governantes, eles subornam Dalila aí com 1.100 peças de prata, em hebraico é 1.100 ciclos, cerca de 3,2 quilos, para que ela descubra o segredo da força dele. E aí a gente sabe da história, né, que ela pergunta uma vez, pergunta duas vezes, e ele sempre dá uma resposta que não é verdadeira, até que ele fala para ela. E aí é a desgraça dele, né? Ela corta o cabelo dele, ele perde as forças, é capturado pelos filisteus, e aí, depois do último momento da sua vida, ele pede a Deus que restaure, renove suas forças, para que ele pudesse cumprir aí o propósito dele. E aí o relato de que ele matou mais filisteus nesse último momento dele do que toda a sua vida, do que toda a sua história. Ele clama aí a Deus, né? E ele morre junto ali. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo, eles o levaram de volta para casa e sepultaram em Tesorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então, eles foram oprimidos aí por filisteus, 40 anos de opressão, e julgou Israel aí por 20 anos. Sansão, que foi o último juiz da tribo de Dan. Tá? E aí a gente encerra aí o quinto período, o período dos juízes, o período da conquista, com Josué, conquistando a terra prometida, e temos aí o período dos juízes, esse período tão conturbado que durou 3 séculos e meio, aonde a gente viu esse ciclo, né? Deus levanta, o povo pecava, se arrependia, suplicava, e aí Deus tinha misericórdia, levantava um juiz para libertar o povo. O interessante desse período de juízes é que a gente vê Deus usando várias pessoas, inclusive não israelitas, para libertar seu povo. Tá? Então a gente vê um Deus aqui que ele age de forma não tão, digamos, linear. Né? E a gente tem esse costume, às vezes, sabe, de colocar Deus numa caixinha e dizer, não, Deus vai usar uma pessoa que é assim, é assado, sabe? Mas, principalmente no Antigo Testamento, até no Novo também, né? Acho que os próprios 12 discípulos, apóstolos ali, escolhidos, são 12 homens improváveis. Inclusive tem até um livro com esse nome, 12 homens improváveis. E a gente tem que ter isso em mente, sabe? Que Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer, e tem uma certa lógica no agir de Deus, sim, mas também tem muita ilógica, muita coisa fora da lógica. E nesse período do juízo é um dos períodos que a gente pode ver isso também. Tá? Então fica aí esse ensinamento, esse aprendizado aí pra gente. Tá? De saber que é um Deus que ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no momento que ele quer, e a gente não pode se sentir diminuído
Moisés, ele quis por várias vezes dizer para Deus, olha, eu não tenho capacidade para isso. E Deus vai lá e fez, não, cara, sou eu que estou contigo, né? Quem capacita sou eu. E a gente vai ficar nessa armadilha de achar que, nossa, eu não tenho capacidade, eu não sei evangelizar, como é que eu vou falar? Não, sabe? Se a gente for com o pensamento de que estamos sendo usados por Deus para isso, ele é quem está à frente. Ele é que vai, no momento certo. Eu, inclusive, estou aqui na dependência dele. Porque eu não me acho a pessoa mais eloquente, nem mais boa em palavras, mas eu estou na dependência de Deus. Então, enquanto ele me capacitar e estiver à frente, eu vou me colocar, né, à disposição dele. Apesar das imperfeições, né, Arthur? A gente viu, quer dizer, como você está dizendo, né? Deus capacita, Deus escolhe, e às vezes a gente pensa que a gente precisa estar num nível de perfeição para poder desenvolver a função, para desempenhar aquele desejo de Deus, né? Então, quer dizer, como esse último juiz, a Sansão, a gente vê, né? Isso, às vezes eu me pego pensando nisso, mas e as minhas imperfeições? Como posso ser eu escolhido para essa função com todas as imperfeições que eu tenho? Né? Deus não pode estar fazendo isso, porque ele só vai escolher o perfeito, ele só vai escolher aquele que não tem nenhuma fraqueza. Eu tenho tantas, não deve ser eu. Né? Foi bem isso que Moisés pensou, né? Por isso que, ao ponto, ele relutou tanto, ao ponto de Deus falar assim, Deus irou-se com ele. Então, assim, não deixem Deus se irar com você. Sabe, se você tem uma limitação, coloque diante de Deus, Senhor, eu quero te servir, né? Lógico que ele também fala ali, levantou uns para mestres, outros para diáconos, né? A gente sabe, a gente também tem que entender para aquilo que Deus chamou a gente. Também não adianta a gente querer exercer algo porque Deus não... Mas é uma coisa como é que eu sei? A comunhão com Deus. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Através da comunhão com Deus. E é a famosa Bíblia e oração, né? Se colocar diante deles. E Deus fala, Deus vai mostrando. Quando eu entrei no seminário, quando falou que tinha que pregar, foi uma coisa que eu sempre fugi. Sabe, eu nunca... dar estudo, essas coisas, cara, foi uma coisa que eu nunca me achei, assim, apto para isso. E ainda hoje eu não me acho. Por isso que eu tô aqui. Saibam que eu estou aqui pela misericórdia de Deus mesmo, assim, né? Eu tenho certeza que tem pessoas no nosso meio aqui, um de vocês podia dar essa ordem de forma muito mais clara, mais objetiva, mas uma vez que Deus chama, eu tento me colocar nas mãos dele. Eu tenho minhas limitações também na área da música, mas eu me coloco nas mãos dele, tento fazer o meu melhor e ele quem executa isso, né? E a gente, às vezes, negligencia de estar servindo a Deus com esse tipo de pensamento, né? Então a gente vê ele usando homens muito improváveis, sabe? Até não israelitas para ser juízes. O próprio Moisés, né, não se achava apto. E a gente vai ver muito mais na frente vários outros que a gente olha assim, como é que usa, né, um caba feito esse? Mas ele é um Deus que às vezes foge da lógica, né? Então que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, a gente possa se colocar diante de Deus e como instrumentos, tá? E não chega feito Moisés, né? A ponto de Deus se irar e dizer, tá bom, eu vou usar teu irmão só para que fale através do povo, né? Fale através dele para o povo. Mas é isso, gente. Alguma pergunta? Algum questionamento? A gente viu que... Agora eu estou contando mais a história, né? E se vocês tiverem alguma dúvida depois eu vou mandar o PDF aqui para vocês terem acesso a toda isso que eu projetei, tá bom? Quem foi o povo que deu suborno lá para Dalila para sabotar o Sansão? Agora me fale agora, quem? Os filisteus? Foi os filisteus. Os governantes subornaram Dalila com 1.100 peças de prata.
Ah, tá. Inclusive, Sansão ele foi comissionado especificamente para libertar o povo dos filisteus. Os filisteus. Foram os filisteus que subornaram. Ok. Isso. Subornaram, exatamente. Ok. Capítulo 16 de Juízes. Tá. Beleza, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum acréscimo? Às vezes é o cabelo, você vai ter que deixar crescer aí, Arthur, para poder ter o poder. Tem que parar de raspar o cabelo. Vai que é isso, né? Vai que é isso, a minha falta de capacidade. Ou a barba, né? Pode ser a barba também, né? Pois é. Quando aqui não tem muito poder, a gente arruma poder em outro canto, entendeu? Por isso que o Lucas, o João, o Santero, eles têm muita capacidade, porque esse cabelo é vasto, né? Então. Muito bom. Ó, o Roberto ganhou uns pontos aí para ganhar o livro, hein? A câmera dele abriu aí, ó. Ó. Ganhou uns bônus aí. Antes, como é? Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Muito gente. Roberto, você pode orar pra gente para encerrar aí? Só um momento. Oi. Pode falar. Não, isso que podia, claro. Roberto, quer falar alguma coisa? Um recado? Não. Então, Roberto, ora aí pra gente. Entrar na fila, né? Deixa eu ver se eu entendi. Eu ganhei o livro, foi? Ainda não, ganhou um bônus. O bônus, tá legal. Beleza, de grão em grão a galinha enche o papo. Vamos orar, né? Pai querido, muito obrigado por mais uma manhã de aprendizado na tua palavra, do entendimento que o nosso irmão Arthur tem nos trazido de forma perfeita, de forma coerente, dentro de tudo que tu pedes e exiges dele, que ele continue assim, buscando sempre melhoras e dar o máximo, como ele mesmo disse. Nós somos imperfeitos, Pai, sabemos disso, e é dentro de nossas imperfeições que a gente tenta melhorar sempre, para sempre te agradar. Eu agradeço também pela vida de todos que estão aqui presentes nesse momento, compartilhando o conhecimento, e um entendimento que para muitas vezes não é compreendido pelo fato não só teológico, mas de saber de ti, Pai, da tua palavra, de tudo que tu tens feito durante toda a nossa existência, não toda a nossa existência, mas que seja tudo em glória e honra de ti, Pai. Que essa semana seja uma semana abençoada, que esse domingo seja um domingo tranquilo, e que aqueles que estão aqui presentes possam nos encontrar mais tarde também no nosso culto. É isso que eu oro, em nome de Jesus.